Então, o tema da nossa mensagem hoje é como evangelizar nos dias atuais com sabedoria e poder. E essa mensagem é uma mensagem muito importante, por quê? Porque evangelizar é o nosso chamado, é a nossa missão, é o propósito de Deus na nossa vida. Vocês viram que hoje, para a glória de Deus, as coisas já estão em sintonia, né? Eu não falei para ninguém o tema da minha mensagem aqui, nem deu para preparar o folder que ia ser usado aqui, mas as mensagens que foram pregadas aqui já foram sobre evangelismo, né? Maísa já trouxe algo aqui falando sobre não se envergonhar do evangelho, uma reflexão sobre a morte, né, o tempo de durabilidade do homem. O pastor Lucas já falou aqui da mensagem que foi pregada ali ao nosso sogro. Enfim, Deus, ele tem um propósito, eu acredito que estamos em sintonia com o Espírito Santo. Então, como evangelizar nos dias de hoje com sabedoria e poder? Eu vou ler dois textos aqui, um em Mateus 28, 18 e 20, e outro em Mateus 10, 5 e 8. Luciano vai se virar aí para achar, para achar a versão certa, porque eu não coloquei aqui no texto. Mas Mateus, a primeira referência, 28, 18 ao 20, que nos diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora Mateus 10, 5 ao 8. Nós estamos voltando aí no livro de Mateus, né? Nos diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu selecionei essas duas passagens aqui, irmãos, embora existam muitas outras passagens na Bíblia onde nós podemos contextualizar com o tema evangelismo, onde nós vemos o chamado, porque eu vejo alguns pontos interessantes inicialmente aqui nesses versículos para a gente fazer uma introdução. Nós temos nestes dois versículos, aqui nesses dois textos, nessa coletânea de versículos, todo o contexto do que significa evangelizar, do que significa pregar o evangelho, do que significa anunciar o evangelho da maneira que Jesus imaginou que nós iríamos fazer, que nós precisaríamos fazer. Aqui nós temos o poder de Deus manifesto nesses versículos, aqui nós temos a autoridade de Deus manifesta nesses versículos, nós temos a missão da igreja nestes versículos e a segurança que Jesus está dando. Vamos prestar atenção primeiramente em alguns detalhes aqui. Em Mateus 28, 18 e 20, Jesus diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus começa dizendo para eles o seguinte: olha, eu tenho toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Olha como é reconfortante quando Jesus começa, antes de mandar uma ordem, de dizer uma ordem, ele já começa dando uma certa segurança aqui. Ele está dizendo o seguinte: sou eu quem mando em tudo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, antes dele passar essa mensagem, que seria uma mensagem difícil para os discípulos, porque eles agora deixariam a postura de alunos ali do mestre, para começarem a fazer aquilo que o mestre fazia. Agora a vida deles estaria em evidência, eles estavam sendo comissionados para levar o evangelho que eles receberam ao mundo. Então, não era difícil com os discípulos, não era diferente com os discípulos do que é conosco. Eles também provavelmente tinham as mesmas dúvidas. Será que eu vou conseguir pregar direito? Será que eu vou lembrar de tudo que o mestre me falou? Será que eu vou ter a autoridade que ele tem? Será que eu vou saber ensinar o reino dos céus para as pessoas? Mas Jesus está dizendo para eles o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então isso já passa uma confiança. O que eu estou fazendo aqui com vocês, eu tenho certeza do que eu estou fazendo e eu dou respaldo a vocês, porque eu tenho autoridade, no céu e na terra. Então ele manda no céu e ele manda na terra. Então isso já nos conforta. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações. Aqui entra a ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não existem exceções, não existem povos que ele vai dizer assim, olha, esse povo aqui, aquele povo ali, eles vão ser duros demais, eles vão ser difíceis demais. Não, eles vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma palavra de segurança que ele está nos transmitindo aqui. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Não é só até a igreja primitiva se acabar. Não é só naquele século. Ele vai estar para sempre, até o fim dos tempos. Aquele mesmo Jesus que curou, aquele mesmo Jesus que ressuscitou, aquele mesmo Jesus que conferiu autoridade espiritual aos apóstolos, ele está dizendo ali para eles que eu vou estar com vocês. Então preste atenção, ele está com você hoje. Aquela palavra que você vai transmitir evangelizando, ela tem o respaldo do próprio Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem respalda você. E vamos prosseguir prestando atenção agora em Mateus 10, 5 e 8, que nos diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai. Qual é a ordem? É pregar. E esse pregar, não é um pregar teologicamente falando. Você não precisa ter aquele conhecimento teológico aprofundado para pregar. Ele disse, ide e pregai. Os primeiros discípulos de Jesus ali, eles não tinham a Bíblia para consultar ali. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento nem existia. Ele só foi existir depois ali do ano 60, mais ou menos. O primeiro livro ali, mais ou menos, começou a ser escrito ali, aparece na história por volta desse tempo. Então veja, eles quando chegavam em um determinado lugar para pregar, eles pregavam aquilo que eles lembravam. Eu não sei como era a mensagem dos cristãos primitivos, mas eu imagino que aqueles cristãos que foram perseguidos ali em Jerusalém, durante Atos dos Apóstolos, ali, as narrativas de Atos dos Apóstolos, eles foram se espalhando ali pelas nações vizinhas, pelas cidades vizinhas, e eles chegavam dizendo, olha, eu estou vindo de Jerusalém, você sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? A pessoa dizia, não. Jesus veio em Jerusalém, ele curou enfermos, ressuscitou morto, deu vista aos cegos, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para mais de 500 pessoas, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, e ele nos ensinou que o reino de Deus estava próximo. Então não havia um roteiro como nós temos hoje para citar os versículos, os textos, não tinha essa orientação. Era o Espírito Santo dando ali. O próprio Jesus falou para eles que o Espírito de Deus vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele diz também que o Consolador viria, é Ele quem convenceria o homem, o mundo, do juízo, do pecado e da justiça. Então, era mais ou menos assim, ide e pregai. E a ordem de Jesus também é essa, para nossos dias hoje. Não importa se você não tem conhecimento, não importa se você não tem teologia, não importa a sua profundidade bíblica, você pode pregar o seu testemunho que Deus fez na sua vida. Olha, eu fui curado, eu era uma pessoa triste e hoje eu sou feliz, a minha vida foi consertada, hoje eu tenho comunhão com Deus, eu sinto a presença de Deus quando eu vou na igreja, eu não bebo mais, eu estou liberto dos vícios, eu estou liberto disso e daquilo. O testemunho pessoal do que Deus fez na nossa vida é a mais poderosa pregação do Evangelho que você possa imaginar. Talvez se você chegar para uma pessoa falando nos conceitos teológicos, muito provavelmente ela não vai querer nem saber disso. Porque toda religião tem essa organização, não é? Mas a palavra de poder, a palavra que transforma, ela é diferente. Então pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O que ele queria dizer com isso aqui? Ele queria dizer que o reino dos céus estava próximo, que o apocalipse ia acontecer. Não, o reino de Deus se manifestou aos homens através de Jesus. E agora todas as coisas espirituais eram agora possíveis. A comunhão de Deus com o homem, a manifestação do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João que ele se fez carne e habitou entre nós, ali o Filho de Deus encarnado.
Todas aquelas coisas que ligavam o homem a Deus agora estavam acontecendo. É por isso que o evangelho é chamado de boas novas, é por isso que é evangelho. Porque é boas novas, olha, havia uma separação entre o homem e Deus, mas agora não há mais. É curioso isso, né? Porque é incrível o evangelho. Eu antigamente, quando eu pensava no pecado de Adão lá no Éden, para mim me parecia injusto eu ter herdado aquele pecado. Me parecia injusto, por quê? Porque eu não estava lá no Éden. Eu não comi da árvore, não sei nem que gosto tem, não é? Eu não estava lá, então para mim, eu olhava para a Bíblia e dizia, o que foi que eu fiz para herdar isso aqui? Então me parece um pouco injusto, né? Mas eu também não estava na cruz, sofrendo com Cristo, quando esse mesmo pecado foi tirado. Olha a justiça de Deus acontecendo aí, olha as boas novas do Evangelho. Então eu não pequei lá, mas eu também não paguei lá. É maravilhoso essas boas novas, é incrível essas boas novas de salvação que Jesus veio trazer. Veio dar o seu corpo para ser moído por nós, pecadores, miseráveis. E ele continua dizendo, é chegado o reino dos céus. Aí entra o poder do evangelho. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. O evangelho é isso. O evangelho não é letra morta. O evangelho não é um costume religioso, uma tradição religiosa. Esse evangelho que nós recebemos, ele é espiritual. As potestades e principados se levantam contra nós quando nós buscamos esse evangelho. É por isso que eu passei tribulações quando eu começo a pesquisar sobre o Espírito Santo, quando eu começo a ler a palavra de Deus. É porque isso mexe com o mundo espiritual, isso incomoda o mundo espiritual. O evangelho é poder. As coisas acontecem tanto na esfera física quanto na esfera espiritual quando você se conecta com Deus. E esse evangelho é isso: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E esse poder foi dado a você, cristão. É você, não tem outro. Nós somos embaixadores do evangelho, a palavra de Deus nos mostra isso. Não tem outro que recebeu essa dádiva, esse presente, essa missão. E ele diz o seguinte, para finalizar esse versículo: de graça recebestes, de graça dai. Não é através de uma oferta que a cura vai ser recebida, não é através de 70 semanas daquilo, nem de fogueira disso, nem de fogueira daquilo, nem de sacrifício disso, nem de sacrifício daquilo. Veja que as curas estão incluídas nesse contexto, os demônios estão incluídos nesse contexto, a ressurreição dos mortos estão incluídos nesse contexto aqui, e ele diz, de graça recebestes, foi dado de graça, é acessível de graça para você. De graça, dai. Eu não tenho que cobrar por isso. É por isso que nós somos contra essa visão dessas indulgências modernas. Então já entendemos, por esses dois textos introdutórios aqui, que o evangelismo é isso, é uma ordem de Cristo, né? E ele também, existe o poder e a manifestação de Cristo no pregar do evangelho, ao respaldo de Jesus nisso. Mas o que é evangelismo? E por que precisamos ter o desejo de evangelizar? Eu separei 3 pontozinhos básicos aqui, que no meu ponto de vista definem evangelismo, e é meio que óbvio, acho que vocês concordam comigo, que evangelismo é compartilhar as boas novas que nós mesmos recebemos de Cristo. Então toda vez que você se perguntar o que é evangelizar, como eu devo falar de Jesus, compartilhe as boas novas. Compartilhe o que Jesus fez da sua vida. Compartilhe como você vê Deus, como você enxerga Deus, quem é Deus para você, para os seus colegas na escola, no trabalho, porque isso é evangelizar. Às vezes a gente pensa que evangelizar é algo fantástico, né? A gente imagina que é estar em um palco com milhares de pessoas pregando o evangelho, mas o evangelho desde a época de Cristo ele era simples. Os discípulos iam andando ali no caminho e começavam a falar com alguém,
Filipe encontra um homem ali numa carruagem, está lendo o profeta Isaías. Olha que interações assim cotidianas que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Você pega um carro para ir para um determinado lugar, pega um Uber, começa a falar de Jesus para ele, ou ele fala de Jesus para você. Tem muita gente que trabalha como Uber evangelizando, já vi alguns vídeos esses dias. Evangelho é isso, é o compartilhar aquilo que você recebeu. Então não é difícil, tá? Todo mundo pode compartilhar. Evangelho também é um mandamento direto de Jesus e é uma das nossas primordiais missões. É uma coisa que você precisa entender. Esse é um dos principais propósitos da igreja hoje. Sempre. Foi para isso que Jesus salvou você. Não foi só para ser salvo, não foi só para enfeitar a igreja, não foi só para receber. É muito bom estar aqui recebendo, chorando com os louvores, como já choramos aqui. É muito bom, mas tem gente lá fora que sequer tem a ideia que pode ser transformado ao ponto de experimentar isso que você experimenta. Sequer tem a ideia do que é ter uma família transformada como você tem. Porque se nós já temos problemas na vida, tendo uma família transformada pela presença de Deus, imagina quem está lá fora. Imagina quem não teve essa oportunidade de conhecer o Evangelho. Já é difícil para nós, imagina para outros. E o objetivo de Jesus é que nós temos que buscar essas pessoas. Nós temos que levar a palavra de Deus. Nós estamos impedindo o agir de Deus na vida dessas pessoas quando nós represamos o Evangelho somente para as nossas vidas, somente para a nossa igreja, somente para a nossa família, somente para os nossos corações. O Evangelho é algo que precisa sair. É como um rio de águas vivas, como Jesus falou, fluindo de dentro de você. Isso é o Evangelho. Se ele não for assim, não é Evangelho. E o Evangelho também é um empenho para o crescimento da igreja de Cristo. Eu já falei aqui em outro momento que toda a igreja cresce, porque todo organismo vivo cresce. Se o organismo não cresce é porque ou ele está morto ou ele está doente. E quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de nós. Nós somos igreja. Não estou falando de pastores, de presbíteros, de diáconos, não. Nós todos somos igreja. Então, se nós não estamos ganhando outras pessoas para Cristo, há algum problema na nossa vida. Há algo que ainda não foi ativado em nós, há algo que nós não estamos fazendo e que precisamos fazer. Então é uma ordenança, certo? É um empenhar-se para isso. Tem uma frase de Charles Haddon Spurgeon, já citei ele aqui outra vez, que diz o seguinte: se você não tem desejo de que outras pessoas sejam salvas, então você mesmo não está salvo. Tenha certeza disso. Ele escreveu isso em 1873. Por quê? Porque é natural. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, aquilo que era mais precioso que ele tinha. Ele deu para morrer uma morte de cruz, uma morte terrível. Então, se ele que era Deus, deu o seu único Filho, fez dele um missionário, fez dele um evangelizador, fez dele um pregador, mesmo sabendo o que iria acontecer ali, para remir a humanidade, então por que nós não sentimos esse desejo também de nos entregar a Deus para evangelizar as pessoas, para falar do amor de Jesus? Alguma coisa está quebrada dentro de nós, alguma coisa não está sensibilizada o suficiente dentro de nós. Quando eu me converti, né, eu acho que eu tinha mais ou menos uma semana de crente, né, de convertido, e eu não costumava falar muito assim sobre determinados assuntos, e quando a gente se converte, as pessoas têm curiosidade para saber, né, por que a gente se converteu. Então muitas pessoas vinham para atacar mesmo ali, né, e elas vinham com o intuito de atacar mesmo, de tentar convencer você do contrário. E eu comecei a falar para aquelas pessoas ali, de uma semana mais ou menos de crente, que eu tinha começado a ler a Bíblia ali, né? E eu comecei a perceber que não me faltava palavras. Eu tinha lido apenas alguns poucos versículos bíblicos ali no livro de Atos, mais ou menos, não tinha nem terminado o livro de Atos, mas não me faltava palavras. E eu me lembro que naquela época, sem ter o conhecimento do Evangelho, eu achei aquilo ali muito estranho, porque eu pensava, de onde é que está vindo tudo isso? De onde é que está saindo isso? Parecia que eu tinha me conectado com alguma coisa, com alguém, que tinha basicamente respostas para tudo.
E as pessoas vinham com ataques assim sérios ao evangelho, e eu conseguia contornar aquela situação, e eu percebi desde cedo que era algo espiritual. E certamente era o Espírito Santo, porque Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita também. Aqui em Marcos 13:11, diz assim: quando, pois, vos levardes e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo é quem fala em vós. Em João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então nós precisamos ter desejo de evangelizar, quebrar essa insegurança de evangelizar, e termos certeza que quando nós nos decidirmos a pregar o evangelho, o Espírito Santo vai nos munir das palavras necessárias, da capacidade necessária para fazer isso, amém? Quem deve evangelizar, irmãos? Eu vou voltar nessa pergunta aqui. Todos os cristãos devem evangelizar. Eu já vi pessoas reclamando o seguinte, assim, olha, a minha igreja não cresce porque o pastor lá não visita. Você já ouviu isso alguma vez? A minha igreja não cresce porque o pastor fulano não evangeliza. A minha igreja não cresce porque a igreja não faz nada. Ela não faz evento, ela não faz isso, ela não faz... Só que a igreja somos nós. É uma coisa interessante, né? Então, automaticamente, nós estamos assinando o nosso atestado de irresponsabilidade para com Deus. E a pessoa que está vendo essa necessidade de evangelismo, ela deveria ser a primeira aí, porque certamente se ela está vendo a necessidade de crescimento, de conversão, ela tem que levantar a mão e dizer, eis-me aqui. E nós temos que lembrar o seguinte, exatamente o que eu já falei aqui, evangelizar é para todos. É mais difícil para um pastor evangelizar do que para um crente comum, um crente que não tem ministério na igreja, fazê-lo. Por quê? Porque muitas vezes o pastor se preocupa com a direção do culto, com a organização da mensagem, da pregação da palavra de Deus, organizar a agenda da igreja, fazer isso, fazer aquilo. As maiores experiências que eu já tive na minha vida foi quando eu era livre para pegar uma Bíblia e sair pelas estradas pregando o evangelho. Era incrível. Eu me lembro de tantos testemunhos maravilhosos. Um dia eu cheguei pregando em uma casa, comecei a pregar. Tinha uma jovem que fazia 8 dias que ela estava com uma febre que não cedia. Já tinham levado para o hospital, já tinham trazido, já tinham dado remédio. E a situação estava começando assim a ficar... Ela não se mexia mais. E eu me lembro falando para aquela mulher da palavra de Deus, Jesus cura, Jesus... Aí ela disse, mas é porque ela está nessa situação. Eu disse, vamos fazer o seguinte, se eu orar por ela e Jesus curar ela, você deixa eu fazer um culto aqui na sua casa? E ela disse, deixo. E eu orei por ela ali, juntamente com outro irmão. E foi mais ou menos assim, uns 20 minutos. A moça se levantou da rede, tomou um banho, a febre já tinha cedido. E nós fizemos um culto ali. E ela começou a adorar a Deus, batendo palma, cantando. Coisas assim... que acontecem naturalmente quando você vai fazer o evangelho, sem envolvimento com ministério, com cargo, porque isso é realmente testemunhar de Jesus, né? Aqui em 2 Coríntios 8, 18 e 20, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Você é embaixador de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo, lhe suplicando, reconciliem-se com Deus. Aqui em Romanos 10... 14 e 15 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Somos nós. Quem deve evangelizar? Somos nós. Quem são os embaixadores? Somos nós. E veja que desde o princípio lá, Jesus disse
que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. Então veja, você é cheio de falhas, cheio de inseguranças, cheio de problemas. Talvez a sua família não seja um exemplo. Talvez você muitas vezes não seja um exemplo que você gostaria de ser, porque nós estamos em transformação, não é verdade? Eu sei que evangelizar é complicado. Por exemplo, muitas vezes, né, você tem dificuldade de falar do evangelho de Jesus para pessoas que você já conhece, porque elas já conhecem você a fundo, elas brincam com você, elas riem com você, né? Elas estão naqueles momentos descontraídos ali no trabalho. Quando a gente desenvolve uma amizade com as pessoas, talvez fique até um pouco mais difícil, né? Mas tenha certeza de uma coisa, Jesus já contava com todos esses contextos aí. E nós fomos chamados, foi como embaixadores para pregar o evangelho. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Como os cristãos e a igreja pode evangelizar hoje, então? Porque o tema da nossa mensagem é como nós podemos evangelizar hoje, né? Com poder e sabedoria. Nós estamos vivendo um período da igreja muito difícil. Essa frieza que vocês estão vendo aqui nessa cidade, essa dificuldade em se evangelizar, isso está em todo o mundo. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai ver que na Europa as igrejas estão fechando. Muitas igrejas. Igrejas tradicionais, até mesmo igrejas pentecostais. Muitas igrejas estão fechando. Nunca se viu tanta igreja fechar como nesses últimos dias. Eu estava lendo hoje mesmo, sobre faculdades confessionais americanas que ensinam a formação pastoral e bíblica, que estão fechando as portas porque não tem alunos. Na Europa você tem uma sequência de igrejas históricas sendo demolidas. Se você for na igreja na Inglaterra, onde John Wesley, dos grandes avivamentos, pregaram, Charles Wesley e vários outros homens de Deus, a igreja está vazia. Várias outras igrejas estão vazias, porque hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. A nossa sociedade, ela mudou. É mais difícil evangelizar hoje do que era há alguns anos atrás, quando eu me converti. Antigamente a gente saía na rua, as pessoas estavam em roda conversando ali, né? Falando. A gente chegava, sentava, começava a falar e daqui a pouco vem o evangelho. Mudava o assunto para o evangelho. Ah, mas por que os crentes são assim? Ah, mas por que os crentes não adoram isso, não adoram aquilo? Era desse jeito. E ali puxavam o assunto e o evangelho dominava. Hoje em dia você não encontra mais as pessoas reunidas em roda de conversa. Antigamente, a gente fazia um culto público, atraía muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas passam de largo. A sociedade hoje está mergulhada na tecnologia. E a tecnologia dificulta bastante isso. Hoje você tem as escolas integrais, os jovens não estão mais acessíveis também. Estão guardados dentro de uma escola, né? Hoje em dia as pessoas estão na tela de um celular. O brasileiro médio ele fica aproximadamente 9 horas na tela de um celular. Nós só perdemos para países africanos. Somos viciados em celulares. Então imagina como é complicado você evangelizar para essas pessoas. Não somente essas questões, né, do contexto social que mudou, mas o estresse que é muito maior hoje. As pessoas no trabalho, elas têm que lidar com o sistema, elas têm que lidar com o computador, elas têm que lidar com isso, com aquilo, com mensagem. Antigamente você trabalhava até as 4 horas, chegava em casa, acabou o trabalho. Hoje em dia o WhatsApp está ligado e teu patrão, teus amigos do trabalho, tem um grupo do trabalho que não te deixa em paz. Até de madrugada. Ei, preparou aquele negócio para amanhã? Você está entendendo como a nossa vida hoje ela está sendo roubada por esse sistema que foi construído? Então, nesse sistema é muito difícil evangelizar. E automaticamente também você tem a disseminação de informação. É muito mais rápido, você tem informação de tudo, pregação de tudo. Então eu posso pregar aqui para você que Jesus ressuscitou ao 3º dia, e você vai dizer, ah, mas o youtuber fulano de tal diz que isso é mentira, porque não existe prova arqueológica, não existe prova histórica, não existe prova disso, daquilo, e está lá um cara todo bonitinho de óculos, explicando meio mundo de conhecimento para você, para te convencer. Muitas vozes, muita informação, e todo mundo entende de tudo hoje em dia. Então veja, isso é ruim? Não necessariamente. O contexto da sociedade muda e vai mudar sempre. Agora a igreja precisa saber
se adaptar a isso e pregar o evangelho, porque certamente Jesus já contava com isso, já sabia que o mundo seria assim. Então, como é que nós podemos evangelizar hoje? Veja, Paulo, como era que Paulo evangelizava? Quando a gente olha para a vida de Paulo, né, a gente pensa que na época de Paulo também era fácil. Não, Paulo era fácil demais. Só que Paulo vivia em uma época onde a mentalidade grega ela estava em ascensão ali. Todo aquele mundo antigo falava grego. E havia uma coletânea de conhecimentos tremenda ali naquele mundo, correndo. Paulo, ele cita em algumas das suas cartas filósofos gregos. Ele pega algumas coisas ali de alguns filósofos e ele cita. E não tem nenhum problema nisso. E Paulo prega exatamente para essas pessoas. Paulo ia para o Areópago em Atenas, que era um lugar onde funcionava como um tribunal. Por que Paulo ia para o Areópago? Porque ele sabia que as pessoas estavam reunidas lá. Porque ele sabia que os pensadores estavam lá. Então ele ia lá. E lá no Areópago em Atenas, ele pregou sobre o altar do Deus desconhecido. Olha que coisa interessante. Ele soube ver onde as pessoas estavam, e ele pegou um assunto específico que aquelas pessoas conheciam, contextualizou e colocou dentro disso o evangelho. Então Paulo também teve que ser inteligente no que diz respeito ao evangelho. A fé cristã na época dos discípulos ali, era uma fé contra o judaísmo, se você for analisar do ponto de vista bíblico. Mas os discípulos, quando eles iam de cidade em cidade, eles iam para onde? Eles iam para as sinagogas. Porque eles sabiam que lá tinha gente. E eles sabiam que lá eles poderiam falar de Jesus. E era uma coisa totalmente contraditória, você chegar lá em uma sinagoga, onde estavam lendo a Torá, falando de Moisés, e alguém levantava e dizia, eu quero falar de Jesus aqui. Ou depois que terminava a reunião. Por isso houve tanto atrito, houve tanta dificuldade, mas eles foram inteligentes e souberam introduzir o evangelho, o assunto do evangelho na sua época. De igual modo, eu e você precisamos fazer isso também. Então como é que a igreja evangeliza hoje? Aproveitando toda e qualquer oportunidade para colocar o evangelho no meio. Preste atenção, ser embaixador é isso. Você está lá na reunião da sua escola, coloca o evangelho no meio também. Ah, mas não é ético. Sim, mas tem muitas outras filosofias correndo lá também. É só ser um pouco esperto, ser um pouco inteligente. Vai atrás das pessoas em separado. Fala de Jesus. Nós temos que ter ousadia. Nós temos que seguir o ID de Jesus. Ele vai te respaldar, porque é dado a ele toda a autoridade do céu e na terra. E se ele mandou, ele vai fazer com que a coisa aconteça. Eu separei alguns tópicos aqui que eu só vou ler rapidamente, de formas que você pode evangelizar. Então, falando de Jesus no trabalho, na escola, você pode evangelizar assim. Convidando pessoas para cultos e reuniões de grupos cristãos. Ah, pastor, mas elas não vão, mas convida. Convida todo dia, que uma hora elas vão. Quando Deus trabalhar no coração delas, quando a necessidade surgir, quando o coração delas estiver apertado, elas vão se lembrar, fulana vive me convidando para ir na igreja dela, eu nunca vou. Hoje eu estou precisando, eu vou lá. Muita gente se converte dessa forma. Testemunhando com a própria vida é o mais poderoso, a mais poderosa pregação do evangelho que existe, é a sua vida. Se eles olharem para você e verem Cristo, eles já vão sentir ali o impacto. Eu via os crentes passando por mim, eu vivia fazendo musiquinha zombando de crente. Eu zombava pra caramba dos crentes, viu? Quando eu me converti, eu ia para a igreja, me converti. Quando eu me converti, eu já tinha transformado a minha vida. Quando os irmãos davam glória a Deus e aleluia, eu botava a mão na boca para mim não dar risada. Passei muitos dias dessa forma lá. Os irmãos glorificavam a Deus, eu baixava a cabeça. Até que um dia teve uma reunião de mocidade, estavam os jovens ali reunidos, eu estava lá, os irmãos dando glória a Deus e aleluia. Eu comecei a sentir uma eletricidade, uma coisa estranha no meu corpo, e começou a tremer aqui o meu pescoço. Essa parte aqui, o que está acontecendo comigo aqui? Eu não estava sentindo nada, mas estava sentindo aquela eletricidade. Começou a vir uma angústia, uma coisa, uma vontade de chorar. Daqui a pouco eu estava tremendo, daqui a pouco eu estava chorando, eu estava gritando aleluia, aleluia, aleluia. Terminou a reunião, eu fiquei lá no chão gritando aleluia, aleluia. O porteiro passou por mim, bateu no meu ombro e disse assim, agora você sabe o que a gente sente quando a gente diz aleluia. Então, veja,
existe o momento, certo? Jesus é vivo quando você evangeliza. Então, o testemunho com a sua própria vida. Evangelize através da internet, das mídias sociais, não perca essa oportunidade. Através de ação social, através de eventos e outras programações, por exemplo, esse evento do vôlei que o Neném faz, o pastor Lucas faz, ótima oportunidade para evangelizar. Tem várias vidas ali que podem ouvir a palavra de Deus. No começo faz uma oração, traz uma palavra rápida para não estressar, para não cansar, mas coloca Jesus ali no meio também. Se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer o ID de Jesus. Evangelização pessoal, através de cultos públicos com mensagem de salvação, palestras sobre temas variados que se conectam com o evangelho. Eu vi uma palestra sobre drogas que um pastor trouxe lá na minha faculdade, que tocou muita gente, porque no final ele contou o testemunho dele, como ele foi liberto das drogas, mas existem várias outras áreas que a gente pode fazer também. Evangelismo de casa em casa, através de visitas e através de reuniões nas casas. Então tem N maneiras da gente evangelizar. A gente precisa fazer como Paulo, certo? A gente precisa ser inteligente, a gente precisa saber colocar o evangelho nesses lugares onde nós estamos. E quando você for evangelizar, irmãos, não subestime o poder do Espírito Santo. Não subestime. Porque muitas vezes a gente está evangelizando, né? E a gente pensa assim, não está adiantando de nada. A pessoa está ficando pior. Eu estou falando de Jesus para ela, mas está ficando pior. Ela não quer escutar, ela não quer ouvir. Mas você não sabe o que acontece dentro do coração. Você não tem ideia. A palavra de Deus, ela penetra no coração. Aqui em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela penetra. Talvez você nem perceba, mas ela penetra. Quando eu tinha ainda a primeira versão do meu site na internet, né, eu tinha mais ou menos por dia umas 7.000 a 8.000 visitas por dia. E era aberto, tinha uma parte de fórum e as pessoas comentavam ali. E eu comecei a ser atacado ali por 3 pessoas. Eu fui atacado por mais pessoas, mas eu comecei a ser atacado mais específico por essas 3 pessoas. E o ataque era pesado. E eu comecei a responder aquelas pessoas, né? Porque elas me atacavam de uma forma tão cirúrgica que eu tinha que responder. E eu comecei a responder e passei semanas ali lendo e pesquisando e respondendo. E aquelas pessoas... E eu comecei a orar por aquelas pessoas. Eu comecei a apresentar os 3 nomes. Jesus, toca no coração de fulano, de cicrano e de beltrano. E o objetivo deles era me ridicularizar. Incrível. Sabe? Ia direto ali no ponto, ali me ridicularizava. E de repente, eu percebi que um dado momento ali dos dias, as coisas foram mudando. A forma de falar foi mudando. Eu comecei a perguntar detalhes da vida pessoal daquelas pessoas que me atacavam ali. E elas começaram a dar detalhes. E sabe quando você fica amigo do seu inimigo? Sabe? Aquela frase, eu preciso achar inimigos novos porque os velhos estão começando a me amar. Foi exatamente isso que aconteceu. Começou a surgir meio que uma amizade ali, de repente eu começo a entrar com um evangelho claro e objetivo. E chegou um momento ali que a moça que me atacava, que era a pior de todas, ela disse o seguinte: olha, eu tenho uma coisa para te contar. A gente vem conversando, e nesse período que a gente vem conversando, eu tenho sentido que a gente tem tido uma conexão melhor. Eu vou te dizer uma coisa agora. Eu, fulano e cicrano, nós nos conhecemos. Quando a gente lê os teus conteúdos, a gente combinou de te atacar aqui na internet. E deixa eu dizer uma coisa, eu tenho 11 anos de idade, fulano tem 14 e cicrano tem 12. Imagina o meu choque. Eu disse, não, isso é brincadeira, né? Não, é verdade, eu sou fulano, eu moro em tal lugar. E aí fomos para um outro lugar, um outro chat de conversa, e começaram a conversar também. Eu digo, eu não acredito que eu passei 4 semanas pregando para menino. Para meninos de 10 anos, não. Aí comecei a pregar mais intensamente, né? 2 deles se converteram logo de início.
A menina se converteu primeiro, a que atacava principalmente. Mas qual é a lição que isso me traz? Se fosse face a face isso, como era que eu nem imaginaria que eu conseguiria pregar para uma criança de 10 anos, né? Eu não teria. E eu falei até para eles, vocês são muito inteligentes para a idade de vocês. A gente é inteligente, a gente tem um conhecimento, a gente gosta de estudar sobre isso, sabe? E aquelas crianças se converteram, elas hoje são já adultas, provavelmente já têm, talvez até casadas e tenham filhos, né? E houve muitos testemunhos. Então, sabe, você nem imagina até onde o evangelho está chegando, até onde ele está entrando, e que tipo de pessoa ele está tocando, quando você compartilha o evangelho, sabe? Eu nunca imaginaria, eu não saberia pregar para uma criança de 10 anos, mas aquelas crianças vieram até mim ali, se converteram para a glória de Deus. Se estão firmes, eu não sei, mas a gente manteve contato um tempo, estavam indo na igreja, estavam orando para os priminhos lá, me apresentaram outros primos, virei um evangelizador de criança na internet. Mas enfim, por que eu adicionei esse testemunho aqui? Eu fiz um curso agora, essa semana, de evangelismo online, e eu estava vendo o testemunho de uma moça, a moça que estava dando o curso ali de evangelismo. Ela disse que começou a pegar os cultos ali, e ela começou a pegar o final da mensagem e fazer o apelo, transformar em texto. A mensagem que o pastor pregava, ela transformava em texto e fazia o apelo. E ela começou a colocar no Twitter. Todo dia ela colocava ali que tinha culto, ela colocava o final da mensagem, um resumozinho da mensagem e o apelo. E ela disse que já estava angustiada, porque já fazia meses que ela compartilhava aquilo, e ela se perguntava, Deus, será que o Senhor está me usando mesmo para alguém? Será que isso está fazendo algum efeito? E ela disse que na mesma semana, uma médica lá da Austrália entrou em contato com ela e disse, olha, muito obrigada pelas suas mensagens, porque através das suas mensagens eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu aceitei a Cristo como Salvador. Só lendo. Então, olha, a gente subestima o poder do Evangelho, né? A gente acha que não está tendo efeito, a gente acha que não está funcionando. E geralmente, pela minha experiência evangelizando, quando a pessoa está mais endurecida, é quando ela está mais perto de se converter, tá? Porque o conflito ali está acontecendo. É bom quando a pessoa é resistível, porque quando a pessoa, ela, concorda, é verdade. Essa pessoa aí é muito difícil de se converter. É verdade, você tem razão, Jesus é isso. Geralmente é a que não se converte. Mas quando briga, quando combate, né? Antes de eu me converter, eu era assim, sabe? Eu batia, debatia, o demônio estava já saindo do corpo, mas eu ficava segurando. Amém? Então, estamos chegando perto do fim aqui para a glória de Deus. Não se intimide ou tenha medo de pregar a palavra, certo? A palavra é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes. Em Mateus 5, 13 e 16 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras, e para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em Romanos 1:16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Em Marcos 8:38 está escrito, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Em Timóteo 4:2 diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então veja, você não tem desculpa para não pregar o Evangelho. Você não pode se envergonhar do Evangelho. E a gente às vezes se envergonha, né? Às vezes a gente não quer incomodar a pessoa que está do nosso lado, do nosso trabalho, né? Eu queria falar, eu sinto de Deus falar alguma coisa, mas não quero incomodar, não quero deixar a situação. Vamos parar com isso, irmãos. É por isso que nós não testemunhamos, você tem que ser conhecido, é como crente mesmo. É como crente, não é crente chato, tá? Não é aquele crente que sai de manhã e começa, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Tinha um irmão que eu me lembro antigamente que ele fazia isso e ele conseguiu gerar o ódio na cidade inteira.
sabe? Mas seja crente, testemunhe, fale do amor de Jesus, porque foi para isso que você foi feito. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Não se coloque embaixo da mesa, se coloque em cima. John Stott diz o seguinte: o evangelho é apenas uma boa notícia se chegar a seu tempo. Olha só, que frase sábia. O evangelho só é uma boa notícia se ele chegar a tempo nas pessoas. Depois que elas morrerem, aí o evangelho vai chegar. Só que vai chegar de uma maneira bem diferente, né? Quando eu me converti também, eu me converti mais ou menos umas 3 semanas, veio um irmão da igreja, o irmão Mesaque, conversar comigo, me pedir perdão. E ele disse: irmão, eu quero lhe pedir perdão. E eu disse: por quê? Eu nunca nem tinha visto aquele irmão. Porque Deus falou comigo, eu olhava para você no meio da rua, e Deus falava comigo da seguinte forma, que era para me pregar para você, porque Deus queria salvar você. E eu olhava para você e chegava um momento de falar de Jesus para você, e eu ficava meio travado, e eu findei não indo, findei não falando, e quando você se converteu eu fiquei feliz, e ao mesmo tempo fiquei tão triste, porque eu não falei aquilo que Deus tinha mandado eu falar para você. E ele disse que olhava para mim e dizia: Jesus, um jovem tão vaidoso daquele jeito ali, ele não quer nada contigo não. Então é a mesma questão, né? Ninguém sabe o que passa pelo coração do homem. Às vezes a gente tem vergonha de falar do evangelho e aquela pessoa está precisando exatamente daquela palavra e é você que ele quer usar porque você tem, aí você não fala e Deus vai e usa outra pessoa e aquela outra pessoa vai ter a pedrinha na coroa dela lá porque ela pregou para mim e eu aceitei a Jesus como Salvador e você vai ficar para trás. Vamos finalizando aqui, tá? Estou correndo. Só para passar aqui por cima desse tópico, quais são as formas de evangelismo que dão mais frutos hoje? Pregar nas ruas é muito bom, mas hoje em dia, no nosso contexto de sociedade, é mais difícil. Ação social é muito bom também, a gente tem que fazer, mas as pessoas que se aproximavam de Cristo naquela época, por causa da comida, elas não ficavam. Cultos públicos é muito bom também, mas é muito difícil trazer as pessoas. Evangelismo de casa em casa. Se a gente for sair todo domingo de manhã evangelizando, a gente vai suscitar o ódio no coração de muitas pessoas. Alguns vão se converter, mas também é mais difícil. Folhetos e literatura. Então, ao meu ver, essas coisas, elas, por mais que seja evangelismo, faça isso se você puder, mas elas talvez não tenham tanto efeito quanto outras maneiras. O que eu vejo hoje em dia que pode dar um fruto melhor? Evangelismo pessoal. Isso sempre dá fruto. É você olho no olho com a pessoa. Pega o colega de trabalho lá, começa a falar de Jesus. Pega a pessoa da sua escola, começa a falar de Jesus, certo? Evangelizar através das mídias sociais e da internet. As pessoas estão na tela do celular, bota Jesus na tela do celular para elas lá também. Não negligencie isso. Se elas estão lá, ali é o areópago que a gente tem que ir. Através de eventos e outras programações, como eu citei, né? E testemunhar com a sua própria vida. Eu acho que esses pontos são os mais importantes. E para a gente fechar, irmãos, o último tópico, eu preciso trazer esse tópico aqui, que é o que não pode faltar no seu evangelismo. O que é que você acha que não pode faltar no seu evangelismo? Alguém sabe? Oração, jejum e leitura de Bíblia. Oração, jejum, leitura e Bíblia. Em João 16, 7 e 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo não dá. E como é que a gente recebe o Espírito Santo? Oração, jejum e Bíblia. Se a gente não se munir disso, vai ser só as nossas palavras, né? E nós muitas vezes, né, nos queixamos que as nossas... Eu vejo isso acontecer. Eu me lembro que antigamente, a gente estava até conversando com uma irmã de uma outra congregação, e ela chegou para minha esposa e perguntou o seguinte: quantos crentes tem lá na tua igreja? Quantos crentes tem lá? De vez em quando eu encontrava um irmão também e perguntava: quantos crentes tem lá? A preocupação das pessoas é quantos crentes tem lá. Parece que o quantos crentes tem lá significa a afirmação de que Deus está lá.
Só que necessariamente isso não é verdade. Embora nós tenhamos que encher a igreja, ganhar muitas pessoas para Cristo, não adianta nada se a gente fizer isso da maneira errada. E nós muitas vezes estamos preocupados em gerar convencidos e não convertidos. Aquela pessoa que está perguntando quantos crentes tem lá, geralmente ela quer convencidos. Não importa como venha para a igreja, mas que esteja cheio, sabe? Não importa quanto, não importa quem seja, se tiver não vamos trazer, vamos juntar, vamos encher. O evangelho não é isso aí não. E como é que a gente forma convertidos? Com a unção e graça do Espírito Santo. Sabe como é que você faz isso? Separa uma pessoa ali, ora por ela, jejuma, se consagra, busca a Deus por ela, apresenta diante de Deus. Vou citar um exemplo, irmão Luciano, que é um exemplo disso. Eu encontrei Luciano uma vez lá em frente ao Correio, a primeira vez que eu vi Luciano, né? Começamos a conversar. Eu cheguei em casa e disse, Márcia, eu conheci o rapaz do Correio hoje. Eu estou pensando em orar por ele e evangelizar ele. E eu comecei a orar e jejuar. E Márcia começou a orar e jejuar. Nós oramos e jejuamos vários meses por Luciano e Fabiana. Vários meses. Do momento em que nós começamos a evangelizar, nós começamos a jejuar. Jejuávamos todos os dias, todos os dias. A Márcia dizia para mim, Júnior, eu não sei falar que nem tu fala, mas eu pelo menos vou jejuar. Eu me lembro quando nós arquitetamos aquele passeio na piscina para levar Luciano e Fabiana, levamos. Luciano botou umas músicas do mundo para tocar lá. Keila até me falou, Júnior, eles estão indo na igreja e eles estão tocando. Deixa Jesus fazer a obra. Me lembro disso. Mas tudo aquilo ali estava debaixo de oração e jejum. E está aí, para a glória de Deus, pregando que nem Paulo, que nem Charles Spurgeon. Mas nós jejuamos. Só paramos de orar e jejuar quando nós vimos que estavam firmes. Aí paramos. Teve um outro irmãozinho também que Deus me revelou que ia salvar ele. Eu chamei o pastor, disse, pastor, Deus me revela que esse irmão aqui vai ser salvo, essa pessoa vai ser salva. E eu comecei a orar e jejuar por essa pessoa. Eu não vou citar o nome dele, porque ele passou por um problema muito sério. E todos os dias, quase toda semana, eu ia uma vez na semana no monte para orar especificamente por ele. Orei, jejuei. Não tive a oportunidade de pregar para ele, mas tive a oportunidade de pregar para a família dele. Foi outra pessoa que ganhou ele para Jesus, mas eu ganhei uma pessoa que levou ele para a igreja, 2 pessoas que levaram ele para a igreja, e eu estava em luta travada ali. Eu passei meses orando por ele ali. Meses. E eu me lembro que eu só parei de orar por ele uma vez, quando eu vi ele jogando bola na quadra com os irmãos. Sabe? Que aí eu vi que ele já estava todo interagindo ali com os irmãos, já estava firme. E aí eu disse, glória a Deus, Jesus salvou, parei. Aí muda para outro. Então, irmão, não é formar convencidos, certo? Se você está realmente interessado na igreja encher, faça isso. Se você está interessado em ganhar pessoas para Jesus, faça isso, porque somente com essa capacidade, com essa unção do Espírito Santo. Começa orando, apresentando. A pessoa é difícil, todas as pessoas são difíceis, tá? Não existe pessoa fácil, não. Tem um pregador chamado George Muller, que nasceu em 1805, já estou acabando, tá? Que ele foi um homem de Deus que teve o nome de apóstolo da fé. Ele teve o apelido de apóstolo da fé, porque era um homem de tremenda fé. Ele sustentou ali 5 orfanatos com 10 mil crianças durante anos, só orando pela comida. Ele orava quando o orfanato estava sem comida. Uma pessoa era acordada de madrugada e ia todas tremendo lá. Olha, Deus falou comigo, mandou entregar isso aqui para os órfãos. Era um homem extremamente usado por Deus, teve o nome de apóstolo da fé. Um pregador, um missionário, pregou na Índia, em vários outros lugares do mundo. E um dia George Muller estava indo viajando do Quebec, no Canadá, para a Inglaterra, para pregar e recolher donativos ali para os seus orfanatos. E uma neblina tomou conta do mar, e o capitão disse, olha, nós não vamos conseguir chegar lá agora, você só vai chegar daqui uns 6 dias. Ele disse, mas eu preciso estar lá amanhã. Mas não tem como, ó, essas neblinas elas duram 6, 7, 8, 10 dias, não tem como o navio chegar lá. E ele chamou o capitão e disse, vamos fazer o seguinte, capitão, vamos entrar na cabine e vamos orar. E o capitão meio relutante entrou, e primeiro George Muller ajoelhou-se, e fez uma oração de criança. Senhor,
eu preciso chegar naquele lugar. Se eu sou teu servo, abre as portas para que eu chegue. Eu preciso receber os donativos, fazer isso. Amém. E levantou. Quando ele levantou, o capitão vai se ajoelhar para fazer sua oração e ele impediu o capitão e disse: capitão, não se ajoelhe, não ore, porque eu sei que o senhor não crê que Deus pode fazer isso. E em segundo lugar, porque eu creio que ele já fez. E quando eles abriram as janelas do navio ali da cabine, a neblina tinha se dissipado. Isso entrou para a história ali da biografia desse homem. Era um homem de tremenda fé. E George Muller falou uma coisa interessante ao ser entrevistado, porque ele era um evangelista e evangelizava pessoas, né? Teve duas pessoas em particular. Uma vez perguntaram para ele quantos anos ele orou por uma pessoa, para que essa pessoa se convertesse. E ele disse que por duas pessoas em particular já fazia 60 anos que ele orava por elas. E essas pessoas ainda não tinham se convertido. Mas ele continuava orando. Uma dessas pessoas se converteu antes dele morrer e outra se converteu depois. Ele morreu, passou algumas semanas e essa pessoa se converteu. Então, irmãos, fechando aqui, terminando essa mensagem, nós temos que estar preparados para evangelizar. E a forma de nós evangelizarmos com poder e sabedoria nos dias de hoje é fazendo todas essas coisas que foram citadas aqui hoje. Sendo espertos para evangelizar, né? Sabendo contextualizar o evangelho no ambiente que nós vivemos, entendendo o nosso chamado, sabendo que Jesus nos dá respaldo para levar o evangelho, quebrando essas barreiras, aproveitando as oportunidades, mas acima de tudo apresentando essas pessoas a Deus, porque nada pode com o poder da oração e o jejum. Demônios caem pelo poder do jejum e da oração. E se é demônio que influencia a vida dessas pessoas que estão no mundo, e com certeza é, se você clamar a Deus, se você se colocar diante de Deus, certamente esses demônios não vão resistir. Amém? Glória a Deus.